Gente, bom dia! Hoje a gente vai falar sobre sombra, que eu percebi. Como em específico? Oi, gente, bom dia! Hoje a gente vai falar sobre sombra, que eu percebi que essa é uma das maiores dificuldades de vocês na hora da automaquiagem, na hora de fazerem as suas maquiagens, é a aplicação de sombra, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês na prática e na teoria por que vocês não conseguem aplicar sombra. Vou dar algumas dicas práticas, vou fazer minha sombra aqui hoje junto com vocês, de como, de dar dicas também de como a sombra não manchar, de como construir aquele esfumado, sabe, aquele degradê tão bonito e profissional que vocês acham tão difícil, porque existe a maneira correta de pegar no pincel, a maneira correta de qual sombra pegar, de como pegar a sombra, de como aplicar no olho, posição, de como segurar o pincel, existe tudo isso e hoje eu vou passar essas dicas aqui pra vocês, então fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês. Isso vai resolver a vida de vocês, tenho certeza, tá? Que vocês não vão deixar mais de passar sombra, porque vocês deixam de aplicar sombra, que eu sei, por medo de errar, por medo de não ficar correto, por medo de deixar a sombra marcada e tudo mais. Então, hoje a gente vai aprender como aplicar sombra. Bom dia, Fernando! Tudo bom? Então, hoje a nossa live é sobre aplicação de sombra. Uma boa dica aqui, vai sair muita dica, na verdade, não vai ter só uma, então eu vou fazer minha sombra junto com vocês, tá? Tô aqui só com o rosto pronto, né, com a pele, e aí eu vou fazer o meu olho junto com vocês e mostrar na prática como fazer, tá? Vou dar dicas profissionais, dicas que eu só ensino nos meus cursos online, no meu curso presencial, e são dessa forma que eu aplico aqui, eu vou aplicar, que é a que eu aplico nas minhas clientes, tá bom? Vou só dar um tempinho para mais gente entrar na live. Para eu já começar a introduzir o conteúdo aqui, primeiro eu vou passar algumas teorias, vou mostrar algumas fotos, vou mostrar fotos de alunas minhas que aprenderam a fazer maquiagem definitivamente. E aí vocês vão ver a diferença que dá quando a gente aplica uma sombra correta e uma sombra errada no nosso olho. Porque uma sombra, se ela for usada de maneira errada, ela pode trazer sérias consequências, pode até detonar a nossa maquiagem. Como assim? Tem, por exemplo, depois eu vou mostrar uma fotinho pra vocês minha, que antigamente, antes de eu entender, né, eu simplesmente via tutorial de maquiagem na internet, saía reproduzindo e achava que sabia maquiar, né? Então, eu passava sombra no meu olho apenas até aqui no côncavo. E como o meu olho é gordinho e eu tenho um bom espaço de pálpebra fixa, ficava, tipo, como se meu olho tivesse sido cortado aqui no meio, sabe? Ficava uma coisa muito estranha. Então, eu deformava o meu olho apenas com sombra. Então é bem perigoso a gente fazer uma sombra de maneira errada, passar a sombra de maneira errada, que isso pode deformar o nosso olho. Claro que isso também pode valorizar, né? Se tu souber conhecer os teus olhos e conhecer aquilo que a maquiagem traz e saber trabalhar com essa sombra, isso pode valorizar o teu olho, deixar do jeito que tu quer. Por exemplo, existe aqueles delineados mais arredondados, existe aquele delineado mais puxadinho aqui, aquele delineado mais gatinho. Por exemplo, o esfumado arredondado, ele serve para deixar o teu olho um pouco mais arredondado. Algumas pessoas que têm o olho bem cerradinho, assim, bem fechadinho, se elas usarem esse esfumado mais arredondado, isso vai dar um ar de mais abertura nos olhos. E se tu tem o olho mais aberto ou um olho caidinho nas extremidades e usar de um esfumado mais puxadinho, né, aquele tal do Fox Eye, né, que ficou muito em alta nesses últimos tempos, vai deixar os teus olhos mais levantados. Então tu tem que conhecer os teus olhos, conhecer o que a técnica traz para um olho e saber as técnicas de manusear, de sombra, para poder fazer um esfumado, uma sombra de aplicação perfeita. Uma sombra também, né? A aplicação de sombra, ela pode também corrigir assimetrias, né? Eu já expliquei várias vezes aqui pra vocês, né? Que eu trabalho com maquiagem personalizada. Então eu explico que existe afastamento dos olhos. Olhos mais afastados, olhos padrão e olhos mais juntos. E a sombra por si só, ela já tem o poder de corrigir essas assimetrias. Por exemplo, quem tem olhos mais afastados,
Se tu usar sombras claras no canto interno do olho e sombras escuras aqui no canto externo, isso vai deixar os teus olhos mais afastados ainda. E eu vejo muito isso por aí, até de maquiadores profissionais fazendo esse tipo de técnica em pessoas que têm olhos afastados, deixando uma maior assimetria nos olhos dessas pessoas. Então tomem cuidado, se vocês têm olhos afastados, não usem sombras claras aqui e sombras escuras no canto externo, porque isso vai deixar os teus olhos mais afastados ainda, tá bom? Oi, Tati, bom dia! Tudo bom? E quem tem olho junto, gente, é o contrário. Tem que usar sombra mais clara no canto interno e mais escura no canto externo para deixar esses olhos mais afastados. Porque aqui, se eu colocar tudo que for mais claro na maquiagem, só para vocês entenderem, né? Quando a gente coloca cores mais claras, quando a luz bate no nosso rosto, essa cor clara, né, principalmente cor cintilante, reflete. E se eu colocar sombras escuras, é como se criasse uma profundidade. Cores escuras criam profundidades e cores claras, elas realçam quando a luz bate, né? Elas trazem para fora, tá? Um efeito de trazer para fora. Então, se tu quer deixar os teus olhos mais juntos, tu vai colocar sombras mais escuras no canto interno. E se tu quiser deixar os teus olhos mais afastados, tu vai colocar sombras mais claras no canto interno. Conseguiram pegar até aqui? Só me falem de onde que vocês são. Tô vendo pessoas entrarem na live aqui. Me diz de qual cidade que vocês estão falando. Só dar uma arrumadinha na minha sobrancelha. E pra quem tá entrando agora, a gente tá falando sobre sombra, tá? Eu vou explicar pra vocês hoje como fazer uma aplicação perfeita de sombra. Tô falando aqui quais os efeitos que traz quando a gente faz uma aplicação de sombra errada. E fiquem comigo até o final da live que vai ter dicas profissionais aqui pra vocês, tá? E eu tava falando também no início que eu errei muito quando eu comecei a me maquiar, porque eu tenho o olho gordinho, né? Que é essa parte aqui de cima, ela é mais gordinha, ó. Você consegue perceber? Nem todo mundo tem o olho assim, tá? É o meu que é assim. E aí eu via muito tutorial de maquiagem na internet em que tinha que passar sombra aqui no côncavo. E aí eu passava sombra no côncavo. E se eu passar... Depois eu mostro pra vocês. Né? E se eu passar sombra aqui no côncavo, é como se meu olho terminasse aqui. Então meu olho já é gordinho, né? Essa parte aqui já é mais proeminente. Então se eu afundar esse côncavo, vai deixar ele mais gordinho ainda. E eu fazia muito isso, muito, muito. E olha o efeito que dava na minha maquiagem. Deixa eu mostrar uma fotinha aqui pra vocês. Olha isso, gente. Claro que a foto tá meio ruim, né? Mas olha como dava a impressão que o meu olho é bem mais gordinho do que ele realmente é. Olhem o meu olho aqui ao vivo e olha como ele tá nessa foto. Porque eu passava sombra escura aqui no côncavo. Ó. Vocês conseguem entender a diferença? Só digita pra mim se tá dando pra entender. A Tati lá de Niterói, do Rio de Janeiro, presente nessa live. Só comentem pra mim. Dá pra ver essa diferença? Porque eu, na época, não via, né? Essa diferença. Porque eu copiava tutorial de maquiagem e aí eu achava que tava certo, né? Era o que eu tinha no momento, era o conhecimento que eu tinha. Eu achava que tava bonito, achava que tava arrasando, mas parecia que eu tinha cortado o meu olho aqui, ó. Parecia que ele acabava aqui, essa parte ficava mais gordinha ainda. E realmente fica algo muito estranho. Né? Não dá aquele efeito de levantar os olhos, nem de abertura nos olhos que eu queria, né? Sempre queria levantar os meus olhos e não conseguia, porque eu tava cortando ele aqui apenas com a aplicação de sombra errada. Então, cuidado, tá? Se vocês têm olho gordinho, cuidado em trazer sombra apenas aqui no côncavo, tá? Não cometam esse erro que eu cometi, então aprendam comigo. É muito melhor a gente aprender com o erro dos outros, né? E hoje, gente, olha como eu faço a minha maquiagem. Claro, essa maquiagem é uma maquiagem bem clarinha. Mas qualquer técnica de maquiagem que eu vou fazer, eu sempre, tá? É regra. Eu pego um pincel. Deixa eu achar um pincel aqui. Achei. Eu sempre pego o pincel e passo sombra acima do meu côncavo. Juliane disse que tu faz isso, Ju. Quem tem olho gordinho, gente, não dá pra fazer isso, tá? A não ser que tem pessoas que têm olho fundo, aí tudo bem.
não precisa trazer a sombra acima do côncavo, né? Mas quem tem olho gordinho tem que fazer, se tu não quiser deixar teu olho mais gordinho ainda, é claro, né? Ninguém é obrigada a modificar o formato do olho, característica, mas eu tô passando aqui aquilo que eu tenho conhecimento em visagismo, em maquiagem personalizada, tá? Então, se tu quer deixar o teu olho mais simétrico, né, mais bonito, segundo a leitura do nosso cérebro, essa é a forma correta. Se tu tem olho gordinho, passar acima desse côncavo. Conseguiram entender quem tem olho gordinho? Então, eu como tenho olho gordinho, né, eu consigo mostrar pra vocês aqui como fazer e como não fazer. Então, se tu tinha olho gordinho e fazia isso, agora é só passar aqui acima do côncavo. Então, hoje com esse conhecimento, né, por isso que eu falo que a maquiagem personalizada, toda mulher tinha que saber, porque o benefício dessa maquiagem personalizada é trabalhar de forma correta no teu olho. Então hoje, como eu trabalho com essa maquiagem personalizada, tenho conhecimento disso, eu consigo adaptar qualquer técnica de maquiagem pro meu olho. Hoje eu ainda vejo tutorial de maquiagem na internet, sim, porém eu pego aquela técnica e eu consigo reproduzir no meu olho pra personalizar essa maquiagem pra mim, sabe? Então eu consigo olhar uma técnica de maquiagem e saber, não, essa parte da maquiagem eu não posso fazer, porque o meu olho é assim, porque o meu olho é assado. Então eu consigo fazer essas adaptações e a minha margem de erro de maquiagem hoje é zero. Antes eu ficava horas e horas e horas testando maquiagem até chegar, né, numa maquiagem boa. Eu lembro que uma vez eu tinha um casamento pra ir, eu nunca fui de me maquiar, de salão e tal, porque eu sempre achava que você ia me maquiar, né? E aí eu lembro que eu fiquei quase um mês, uma vez, 2 por semana, mais ou menos, assim, eu testava uma maquiagem pra dar certo, né? Eu vou testando até uma dar certo. A que ficou boa é a que eu vou usar no dia do casamento. Então isso me comia muito tempo, porque eu tinha que treinar a maquiagem pra ver qual que ia ficar melhor. Aí batia a foto, comparava uma com a outra, gente, era um caos. Hoje não, hoje eu tenho um evento agora pra ir, eu sei exatamente qual maquiagem fazer, porque eu vou sentar aqui na frente do espelho, conheço meu olho, conheço meu rosto, conheço todas as características, conheço o que cada técnica de maquiagem faz, então eu sei exatamente como me maquiar e em menos de 15 minutos eu tô pronta pra qualquer evento, tá? E isso pode acontecer com vocês também. A Ju disse que quer muito aprender. Ô Ju, lá no link da minha bio tem um Linktree, tem um formulário que tá escrito formulário para análise. Vai lá, preenche aquele formulário, porque eu vou estar selecionando muito em brevemente algumas mulheres para estar online aqui ao vivo comigo no Instagram. Eu vou analisar o rosto de vocês e vai ser individual, tá? Isso que eu vou fazer com vocês, gente, é coisa que eu cobro bem caro para fazer, tá? E eu vou estar dando de presente para minhas seguidoras. Então, só basta vocês preencher o formulário. Aí eu vou analisar o rosto de vocês e vou criar uma maquiagem personalizada para ti. E vou te ensinar a fazer aqui ao vivo comigo, tá? Então, eu sei que isso é sensacional, né? Eu queria ter tido isso há muito tempo e não tive, principalmente de forma gratuita, porque o que eu tô dando pra vocês aqui eu paguei muito caro pra ter e teve muito tempo de conhecimento, atendendo muita gente. Então, quem quiser participar, quem quiser essa maquiagem personalizada, essa consultoria de forma 100% gratuita, é só ir lá no link da minha bio, vai lá no formulário para análise, preenche que eu vou estar selecionando algumas de vocês, tá bom? Gente, vocês têm que entender também que só copiar tutorial de maquiagem, né? Eu sempre falo muito dos olhos porque é algo que chama muito a atenção. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente sempre inconscientemente olha primeiro para os olhos, porque é algo que chama muita atenção mesmo. Então, principalmente a maquiagem dos olhos é muito complicada. A gente tá simplesmente copiando o tutorial de maquiagem, achando que aquela técnica vai dar certo. Por exemplo, ó, eu tenho um olho bem gordinho. Eu não sei se vocês já viram. Quem não viu, eu aconselho que vocês vejam o vídeo que eu fiz recentemente. Eu acho que uns 4, 5 posts atrás, de como fazer o delineado de gatinho. Que foi uma coisa que acontecia muito comigo. Eu copiava tutorial, né? Porque se tu digitar lá no YouTube como fazer delineado de gatinho perfeito, vai ter milhões de vídeos explicando. Só que o meu olho, ele tem uma assimetria na pálpebra móvel. E aí eu fazia os dois olhos, vocês conseguem ver, ó, esse olho aqui, ele tem menos espaço na pálpebra do que esse. Esse é um pouquinho mais caidinho também. Tem tudo isso. E antes eu fazia o delineado, eu passava o delineador igualzinho nos dois olhos.
como eu tava vendo no vídeo. Só que eu comecei a perceber que não ficava bom as minhas maquiagens, meu delineado não ficava legal. E aí eu fui estudando e descobri que meu olho tem essa simetria e que eu não posso fazer esse delineado igual nos dois olhos. Então lá naquele vídeo eu mostrei pra vocês como eu faço delineado de gatinho pra pálpebra caidinha, pra olho caidinho assim igual o meu. Então se vocês têm olho caidinho e olho assimétrico, vocês estão no lugar certo aqui nesse Instagram, tá? Lá tem um vídeo bem certinho de como eu ensino a fazer para deixar o olho mais levantadinho e como corrigir essa assimetria nos meus olhos, tá? E assim, gente, deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês de uma aluna minha, a Clairine, lá do Ceará. Nessa foto que ela tá de roupa amarela, é a forma com que ela se maquiava antes do meu curso. Gente, olha isso, como ela se maquiava antes e como ela se maquiava e como ela se maquia agora, né? Dá pra ver a diferença? Olha como ela fazia a mesma coisa que eu. A Clarinha também tem pálpebra gordinha. Muita gente tem pálpebra gordinha. E ela levava aquela sombra lá em cima. Olha como era amadora essa maquiagem. Ela me contou que ela apenas copiava tutorial de maquiagem. Ela seguia várias maquiadoras. Ela nunca tinha conseguido fazer uma maquiagem tão bonita como ela fez depois que ela passou por esse curso. Olha como a maquiagem dela melhorou muito. Como ela tá subindo a sombra. Só que ela não tá exagerando como ela exagerou naquela outra maquiagem. Deixava a sobrancelha dela mais caidinha. Então, tudo isso refletia pra deixar uma maquiagem mais... Ela não ficava mais bonita com a maquiagem. Ela simplesmente ficava maquiada. Que não é isso que a gente procura quando a gente vai fazer uma maquiagem, né? A gente procura ficar muito mais bonita com uma maquiagem. Porque muitas mulheres se acham bonitas sim, e eu acho isso lindo, né? Eu ando na rua sem maquiagem tranquilamente. Mas é claro que eu me sinto muito mais bonita com maquiagem, né? E é isso que a gente tem que sentir quando a gente faz uma maquiagem. Se sentir muito mais bonita. Não é simplesmente bonita, é muito mais bonita. Porque é pra isso que a maquiagem serve. Claro que se usar de maneira correta, né? Se usar a maquiagem adaptada para os teus olhos. Gente, eu quero que vocês cliquem em coraçõezinhos aqui agora. Aí lá tem um coraçãozinho bem aqui, ó. E aí cliquem, vão clicando em coraçãozinhos, que aí o Instagram entende que vocês gostam do conteúdo e começa a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Porque agora a gente já vai começar a entrar na parte... A gente vai começar a entrar na parte... Gente, esqueci o nome. Prática dessa live, que é onde eu vou ensinar vocês a fazer um esfumado, tá? Vou falar pra vocês por que a sombra não pigmenta, por que a sombra mancha, por que o teu esfumado não cria aquele degradê bonito e profissional. Vou explicar tudo isso agora. Aproveitem também, cliquem nesse aviãozinho que tá aqui, ó, que do lado tem um aviãozinho, né? Uma setinha, na verdade. Cliquem ali e mandem essa live pra 5 pessoas, tá? Porque agora vai começar de verdade tudo que eu tenho pra falar pra vocês, pra explicar dicas profissionais aqui. E vai ser incrível, tá? Essa live aqui vai mudar a vida de vocês na hora de fazer a sombra. Tenho certeza que amanhã, hoje, ainda na hora que vocês for fazer a maquiagem de vocês, vocês vão lembrar dessa live. Que é impossível não lembrar, tá? Dicas aqui profissionais, dicas que eu ensino apenas em cursos. Tô explicando aqui pra vocês. Enquanto isso, enquanto eu tomo água, comentem aqui pra mim de qual cidade que vocês estão falando. E quem já enviou essa live pras amigas, só digita pra mim assim, ó, já enviei, que eu quero saber quem é que tá colaborando comigo aqui nessa live, né? Porque eu tô aqui toda segunda, toda quinta, batendo ponto, 8h57 da manhã, mostrando todo o meu conhecimento pra vocês, tá? Então, gente, vamos retribuir isso pra mim, né? Tô aqui todo dia. E assim, não é só ligar a câmera do celular e vir aqui falar pra vocês, é todo um contexto por trás. Eu pesquiso, algumas de vocês sabem que eu chamo algumas no direct, né? E tô perguntando qual a maior dificuldade de vocês, o que vocês querem aprender na maquiagem, e eu venho trazer aqui, eu estudo isso pra trazer pra vocês de uma maneira mais didática e mais fácil. Ó, carro do gás. É eu fazer live, o carro do gás aparece. Mas, gente, aqui, não sei de onde vocês são, a Tati já falou que é de Niterói, mas aqui eu acho que passam 5 carros do gás o dia inteiro. É incrível. Ó, agora já passou um, daqui a pouco vai passar outro. Ó, a Ju já enviou, tem mais gente que já enviou essa live para as amigas. É isso aí, gente. Muito obrigada, porque a participação de vocês aqui é muito importante, né? E agora eu vou começar a explicar para vocês, eu vou
falar primeiro dos pincéis. É importante a gente ter pelo menos 2 tamanhos de pincéis diferentes para fazer uma maquiagem, tá? Eu sugiro 3, tá? Esses 3 aqui. Mas pelo menos 2 tamanhos de pincéis seria o mais adequado. Tati, o carro do gás aqui, as vizinhas que eu já avisei, né? Se tá faltando gás, já me avisa que eu vou fazer live, que eu tenho certeza que eu começo a fazer live, o carro do gás passa. Eu acho que sente o cheiro da minha live. E, ó, esses 3 tamanhos de pincéis seriam os ideais para toda pessoa ter. Então, ó, vou deixar assim, ó, diferença entre pincel número 1, eu ensino bastante isso no meu curso, tá? Pincel número 1, pincel número 2 e pincel número 3. É assim que eu acho uma maneira mais didática de mostrar pra vocês. Consegue ver a diferença de tamanho de um pincel pro outro? Acho que assim fica melhor, né? Ó, esse pincel aqui ele é o mais gordinho e esse pincel ele já é mais fininho em comparação a esse. Porém, ele não é tão fininho quanto esse. Para vocês entenderem como que funciona. Quanto maior o pincel, mais clara a sombra tem que ser. Como assim? Quanto maior o pincel, mais clara a sombra e mais próximo da sobrancelha essa sombra vai ficar. Porque quanto mais próximo da sobrancelha essa sombra vai chegando, mais suave, mais sutil tem que ser a aplicação dessa sombra para não ficar aquela coisa muito marcada. A não ser que eu queira trabalhar com maquiagem artística, mas não é algo aqui pra gente. Eu trabalho com automaquiagem personalizada, maquiagem social, maquiagem pro dia a dia, maquiagem pra festa normal, tá? Então, quanto mais próximo da sobrancelha, mais clara e maior o pincel, porque o pincel maior ele vai ter uma menor concentração de sombra. Se eu pegar a mesma sombra e aplicar com pincéis de tamanhos diferentes, a sombra, o efeito dela vai ser diferente no olho, porque esse pincel aqui, ó, ele é bem maior que esse, né? Bem maior. Então ele vai distribuir a sombra por toda essa extensão do pincel aqui. E já esse não, como ele é pequenininho, a sombra vai se concentrar bem aqui no topinho. E aí se eu aplicar no meu olho, essa sombra vai ficar bem concentrada com esse pincel. Se eu aplicar com esse, essa sombra já vai ficar mais espalhada. Então, pincel maior, sombras mais claras e mais próximo da sobrancelha. Já vou mostrar na prática, tá? Só que é importante que vocês entendam essa teoria para que vocês consigam um bom degradê, um esfumado perfeito, um esfumado com acabamento profissional, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer fazer uma maquiagem em casa e parecer que fez no salão. E as minhas alunas falam que elas vão num evento maquiada e as pessoas perguntam: nossa, quem te maquiou? E elas, foi eu mesma que me maquiei. Porque eu ensino tudo que eu sei, né? Eu ensino tudo aquilo que eu faço nas minhas clientes, eu ensino para minhas alunas, tá? E o terceiro pincel, que é o pincel número 3, olha como ele é pequenininho. Bem menor que o segundo, né? Então a gente já aprendeu do primeiro, que vai lá acima da sobrancelha, que é com sombra clara. Eu vou pegar uma sombra um pouquinho mais escura, que é a sombra de número 2, que eu chamo com pincel de número 2, onde eu já vou trazer ela um pouquinho mais aqui pra baixo. Enquanto a primeira sombra foi lá em cima, próximo da sobrancelha, já que ela é bem clarinha, que é a sombra que eu chamo de sombra de transição. Depois eu vou pegar um pincel número 2 e vou usar essa sombra um pouco mais abaixo, aqui no côncavo praticamente. Eu, como tenho olho gordinho, faço um pouquinho acima do côncavo, tá? Então esse é o pincel de número 2. Ele já vai concentrar mais sombra, né? Do que o pincel de número 1. E aí o pincel de número 3 é aquele que eu geralmente uso pra fazer aqui, ó, o cantinho externo do olho, tá? Porque ele concentra sombra apenas em um lugar, então é mais fácil de eu ter controle dessa sombra. Se eu simplesmente usar um pincel para fazer uma maquiagem, eu não vou conseguir criar aquele degradê bonito, porque eu vou usar o mesmo tamanho de pincel, então a sombra vai se espalhar por todo o olho, então não vai ficar legal, tá? Então o primeiro passo é ter pelo menos 2, mas o essencial é 3 pincéis para fazer uma boa sombra, um bom esfumado, tá? Uma coisa que eu vejo vocês falando pra mim é que a sombra não pigmenta. Pode ser que a sombra não seja de boa qualidade, pode,
Mas assim, gente, hoje, né, no mercado nacional, antigamente isso não acontecia. Antigamente, que eu digo, há uns 10 anos atrás, pra gente ter uma sombra que pigmentasse, tu tinha que pagar muito caro. A gente não tinha no mercado brasileiro tantas sombras com tanta qualidade como a gente tem hoje. Hoje, com uma paleta de R$ 20, que eu já paguei R$ 20 em paleta, que tinha uma super pigmentação. Porque o mercado brasileiro vem se aprimorando nisso. Então, talvez essa falta de pigmentação na tua sombra, no teu olho, não seja em função da sombra, e sim da preparação da pálpebra. Eu gosto muito de usar, antes da maquiagem, um corretivo claro, que é o que eu vou usar com vocês. Ele é um corretivo um pouquinho mais claro que o tom da minha pele. Então, eu passo esse corretivo em toda a extensão do meu olho, ó, de qualquer forma mesmo. Sem muito segredo, porque eu vou esfumar com a esponjinha. Então, eu vou dar batidinhas. E aqui eu tô preparando a minha pálpebra. Deixa eu pegar um espelhinho aqui. Tô preparando a minha pálpebra para receber a sombra. Porque a sombra, ela é um pó. E um pó, geralmente, ele fixa mais, ele fica melhor, né, quando a gente passa em algo que seja cremoso, em algo molhadinho. E se eu pegar e passar esse corretivo aqui, além de eu deixar a minha pálpebra lisinha, né, que é sem... Porque o nosso olho, né, ele tem ondulações. Não, isso aqui não é um papel, é um olho. E aí ele tem essas ondulações. Se eu deixar isso o mais lisinho possível com o corretivo, essa sombra vai pigmentar melhor, vai ser mais fácil de esfumar, além de ser uma base molhada para receber uma base seca. Base molhada é o corretivo e base seca é a sombra. Vocês já sabiam disso? Conta pra mim se vocês já sabiam que a sombra pigmentava melhor em cima de algo molhado. Quero saber pra quem que isso é novidade, quem ainda não sabia. Enquanto eu termino de espalhar aqui. Passando trabalho com o espelho aqui. Ó, agora já tá tudo de uma cor só. Tá tudo lisinho. Só tem que tomar cuidado antes de passar a sombra, né? Porque agora a gente já vai vir com a sombra. Antes de passar a sombra, ver se não tem nada acumulado aqui, ó. A Tati não sabia, a Ju não sabia, então... Ó, já uma dica pra vida, sempre passar uma base molhada. Existe também aqueles primers de olhos, tá? Eu porque gosto de corretivo, mas existe primer de olho que ele deixa a pele, a pálpebra assim, ficar tipo um grudinho, sabe? E aí dá pra passar por cima, mas eu uso corretivo mesmo. A Cristina também não sabia, ó. Dica aí pra vocês, dica top. Então aproveita e vão clicando em coraçõezinhos nessa live, tá? Eu vou mostrar pra vocês as cores que eu vou usar. Primeiro, com o pincel número 1, aquele pincel mais gordinho, que é o que eu uso para fazer sombra de transição. Eu vou usar essa sombra bem clarinha aqui, ó, que é quase da cor da minha pele. Então, eu vou pegar essa sombra. Uma coisa que vocês precisam saber, não peguem na paleta a sombra de lado, assim, ó. Peguem assim, ó, no topinho do pincel, ela tem que ficar de em pezinho, tá bom? Então, Ju, tu precisa assistir essa live, porque o meu olho também, ó, ele é caidinho nas extremidades, quer ver, ó? Ele podia ser assim, mas ele é caidinho. Então, essa maquiagem que eu vou fazer aqui, ela vai deixar os olhos mais levantados, tá? E eu sei que isso acontece com vocês, de não fazer, olha o que a Ju disse, que ela não passa sombra, porque não fica boa as maquiagens que ela faz. Por quê? Porque o olho dela é caidinho, né? Quem tem olho caidinho tem algumas limitações, tem uma forma correta de aplicar. Então, precisa ficar comigo nessa live aqui. Isso acontece com muita gente que eu sei. De não fazer uma maquiagem com medo de ficar ruim. Com medo de ficar pior com maquiagem do que sem maquiagem. Mas então, presta atenção nessa live, tá? Ó, peguei a sombra, daquela maneira ali que vocês viram. E eu gosto sempre de tirar o excesso. Ó, essa batidinha que eu dei aqui, ela tira o excesso da sombra que tá no pincel. Eu já vi alguns maquiadores dizer que isso é desperdício de tempo, que é desperdício de dinheiro, mas eu já fiz o teste de pegar direto a sombra da paleta e jogar no olho e isso manchar a sombra. Então não é toda a sombra que vai manchar, porque tem sombra que esfarela mais, tem sombra que esfarela menos, mas isso é uma coisa que já é outro conteúdo, né? Mas eu sempre prefiro tirar o excesso da sombra
pra não manchar. Porque depois que a sombra mancha, gente, não tem o que fazer, tá? Pode tirar toda a maquiagem do olho e começar de novo. Eu sempre falo que não é pra gente se desesperar, porque muita coisa na maquiagem tem solução, mas sombra manchada não tem. Então, cuidado pra não manchar a sombra. Então, sempre peguem a sombra, tire o excesso pra depois aplicar no olho. Então, como que eu faço no meu olho? Eu aplico essa sombra acima do meu côncavo. Que como o meu olho é gordinho, já falei pra vocês, né? Eu sempre passo aqui acima. E sombra, gente, é uma construção de camadas. Eu não posso vir aqui encher o meu pincel de sombra e querer aplicar só uma vez no olho e querer que essa sombra fique boa. Que essa maquiagem fique com acabamento profissional. Eu tenho que construir camadas. Então, eu aplico a sombra primeiro e depois eu vou fazer movimento circular em cima dessa sombra. E quando eu quero que esse esfumado fique mais sutil ainda, eu pego o pincel lá na pontinha dele, ó. Porque assim, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter mais precisão e eu vou acabar apertando demais essa sombra. Eu ensino muito isso pra quem não tem tanta prática, leveza na mão, sabe? Então eu sempre gosto que vocês comecem pegando lá na ponta do pincel, que aí vocês não vão apertar tanto essa sombra, esse pincel no olho. Que é outra dica muito importante. O meu pincel, ele não pode fazer isso aqui na pele, ó. Ele simplesmente tem que ficar dançando em cima da pele muito suavemente. Daí eu aplico essa sombra e venho fazendo movimento circular. Faço movimento de vai e vem e movimento circular para deixar bem esfumadinho. Olha só, é só uma sombra de transição, é só para dar uma corzinha na pálpebra e dar uma levantadinha aqui na minha pálpebra que é mais caidinha. Agora eu vou vir com o pincel de número 2. Esse pincel aqui, e vou usar uma sombra um pouquinho mais escura. Vou usar essa sombra aqui, ó. Ó, comparem essa, que foi a primeira, com essa segunda. Ela é um pouquinho mais escura. E a mesma forma de pegar, tá? Vou pegar assim, tirar o excesso. Vocês viram que chegou a voar a sombra aqui, né? Isso é bem normal. E agora eu vou fazer... Esse é um esfumado mais clássico, que eu uso bastante em atendimentos. E aí eu vou fazer essa segunda sombra um pouco mais abaixo do que aquela primeira. E é um pouquinho acima do meu côncavo. Tem pessoas que não tem tanto espaço de pálpebra móvel, assim quanto eu. Pálpebra móvel não, pálpebra fixa. Então daí, de repente, aquele primeiro pincel, ele não seria o pincel adequado, né? Vocês têm que também se atentar a isso, né? Cada pessoa tem um tamanho de olho diferente, espaço diferente. Algumas pessoas dispensam esse pincel aqui por a sobrancelha ser muito aqui embaixo, tá? Então, cuidado. Já tô construindo um esfumado, ó. Passei abaixo da primeira sombra, aqui embaixo, e venho trazendo essa sombra pra cá. Vocês estão percebendo que essa sombra, ela tá subindo, ó? Isso vai dar a impressão, Ju, de um olho mais levantadinho. Então, eu faço ela aqui, pra trazer a minha pálpebra aqui pra cima, né? Pra dizer que meu olho não é gordinho. E essa parte aqui é pra deixar o olho mais levantadinho. Ó, por isso que é importante a gente conhecer o nosso olho e o efeito que cada maquiagem traz. Porque tem gente que traz a sombra aqui pra baixo, ó. De repente é isso que tu faz, Ju. Deixa a sombra mais aqui embaixo, mais retinha, que pode deixar o teu olho mais caído. E a mesma coisa, esfumando e construindo camadas. Eu posso ir adicionando sombra até eu tá no nível que eu quero. Porque às vezes quando a gente pega uma sombra e da paleta e passa no olho, ela não fica a cor da paleta de primeira. Porque a gente tem que construir essas camadas, a gente tem que construir. Ó, vou dar mais uma esfumadinha. E vou puxar, eu sempre puxo esse restinho de sombra pra fora, que é onde dá a impressão de um olho mais levantado. Eu posso voltar com aquele pincel anterior, limpinho mesmo, tá? Sem produto, sem sombra nenhuma. E arrastar pra fora essa sombra. Já vai deixar um ar de olho mais levantadinho.
Ó, outra coisa que vocês têm que se atentar é não trabalhar com o pincel assim, ó. Aquela sombra, ela foi pegada no topo. Então, o pincel também tem que ser trabalhado assim, no topo. Olha só. A diferença que já deu, né, gente? E agora eu vou pegar o pincel número 3, que é aquele pincel bem pequenininho. E vou pegar uma sombra marrom bem escurinha. Vou pegar essa aqui, ó. E é sempre da mesma forma que eu pego, com o topinho. Tiro o excesso. E agora eu vou usar essa sombra apenas no cantinho externo do meu olho. Essa maquiagem, ela se adapta muito bem com vários formatos e características de olho, tá? Eu só não indico muito pra quem tem olhos afastados, que aí eu tô deixando essa parte mais clara. Mas pra quem tem olho caído, olho redondo, olho gordinho, olho amendoado, olho proeminente, olho asiático também não vai muito bem. Mas a maioria das pessoas, esse esfumado é muito clássico, por isso que eu uso muito em atendimento. E aí eu vou esfumando, porque eu tô colocando apenas no cantinho externo. Vocês estão vendo que quanto mais próximo da raiz dos cílios essa sombra tá vindo, mais escura ela tá ficando. Se eu achar que tá forte, eu posso voltar com o pincel que eu tava usando antes e esfumar. Eu faço muito isso, tá? Eu aplico geralmente com um pincel e depois eu volto com o pincel anterior, que geralmente é maior, e esfumo essa sombra. E aí cria esse degradê bonito, sabe? Vocês estão vendo? Tá ficando um degradê mesmo. E é isso que dá um acabamento profissional na maquiagem. Eu vou pegar mais um pouquinho dessa sombra marrom e vou colocar no cantinho. E como eu quero levantar os olhos, eu tô sempre pensando em levar essa sombra pra cima. Vocês estão conseguindo... Dá pra ver bem aí no vídeo, gente? E eu vou voltar pra esfumar com o outro pincel. Vocês estão escutando o barulhinho da chuva? Começou a chover aqui agora. Olha que degradê bonito. Apenas com 3 cores de sombra. E agora eu vou usar a sombra clarinha no início do olho, que eu já falei que eu não indico muito pra quem tem olhos afastados. Eu vou usar uma sombra cintilante. Vou usar essa sombra aqui. E com o dedo mesmo, eu vou aplicar aqui na entradinha do meu olho. Deixa eu pegar o espelho de novo. Eu gosto muito, quando é automaquiagem, né? De aplicar essa sombra cintilante com o dedo, porque elas fixam mais na pálpebra. Diz pra mim se é difícil fazer. Depois dessa aula aqui, vocês estão achando que é difícil ou é fácil fazer a aplicação de sombra? Me contem, é difícil ou é fácil? Vocês acham difícil porque não aprenderam a técnica correta, não conhece seu olho, né? Não conhece o que cada técnica traz, daí é difícil mesmo, mas quando a gente conhece, é mais fácil. Vou só dar acabamento nessa sombra clara com um pincel mais gordinho, pra ficar mais bem acabado. E aí eu vou encontrando essa sombra clara lá com aquele esfumado de marrom que eu fiz. E essa maquiagem aqui, gente, ela é super usável pro dia a dia. E também dá pra usar a mesma técnica e ir adaptando com outras cores, né? Eu posso colocar cores mais fortes, eu posso pegando essa sombra e intensificando mais essa maquiagem. Vai tudo da imaginação de vocês, tá? A Tati disse que tem muitos detalhes importantes aqui nessa live que ela não sabia. A Ju achou fácil até agora, né, Ju? Isso, tenta fazer em casa, vê se consegue. E me manda aqui no direct, que eu vou avaliar a tua maquiagem. O que tu acha? Pode me chamar aqui, tá, Ju? Ó, vou dando uma esfumada geral, assim, só pra tirar qualquer marcação que tenha ficado. Olha.
É uma maquiagem bem clean, né? Pra usar pra qualquer evento durante o dia. E aí, eu posso parar por aqui. Posso passar máscara de cílios tranquila. Posso também passar delineado de gatinho. Posso aplicar cílio postiço. E aí, essa maquiagem vai se transformando. Eu vou mostrar pra vocês como eu posso usar essa maquiagem pra ficar mais forte. Então, eu vou ir pigmentando. Simplesmente ir pigmentando com as mesmas cores. Eu vou adicionando cor nessa maquiagem. Aí vocês vão ver como essa maquiagem vai ficar mais poderosa. Na hora que eu já expliquei passo a passo, é só vocês ir aprimorando. E cuidado, muito cuidado, para não aplicar muita sombra de uma vez só, tá? Lembra que a maquiagem ela tem que ser construída, camadas. Olha, já ficou bem mais marcada, né? Quando eu acho que ficou muito marcada, eu volto com o pincel anterior e esfumo as bordinhas dessa maquiagem. Ó, sempre, como eu quero levantar os olhos, eu vou levando esse esfumado pra fora, pra cima. Ó. É isso mesmo, Maria, tem que se atentar aos detalhes, tem que se atentar até onde está subindo com essa sombra, porque quanto mais escura ela for próximo da sobrancelha, mais intensa essa maquiagem, mais marcante, mais pesada essa maquiagem fica. Aí vai a critério daquilo que tu quer fazer na maquiagem. E não sabia dessa do corretivo, né? Mas é bem antiga essa técnica que a gente usa. Então, sempre usar corretivo embaixo vai fazer com que a sombra pigmente mais. Tu vai passar bem menos trabalho na hora de maquiar. Talvez é por isso que a sombra de vocês não pigmenta. Olha, como eu já deixei esse olho mais intenso. Ainda continua aquele degradê, ó. Dá pra ver que tô usando 3 cores de sombra, mas não dá pra ver aonde começa uma, aonde termina a outra, pelo fato de eu estar trabalhando com esses 3 pincéis, com essas 3 cores de maneira correta. Olha que lindo que fica. E eu posso simplesmente acabar com essa maquiagem passando máscara de cílios. Eu vou fazer em um olho só pra vocês verem a diferença. Digita aí pra mim de qual cidade que vocês estão falando. Tem bastante gente se comunicando comigo na live, mas que eu nem sei quem é. Quero saber da vida de vocês também. Olha isso, gente. Um poder que um esfumado bem feito traz. Olha, Ju, como o meu olho tá mais levantado. Só pelo fato de eu trabalhar com sombra, tá? Porque hoje eu tô trazendo aqui o efeito só da sombra. Tem várias coisas que vão deixar o teu olho mais levantado. É a aplicação de lápis, é a parte de baixo dos olhos, é a aplicação de cílio postiço. Tudo isso é um conjunto para deixar o teu olho mais levantado. Mas hoje eu trouxe aqui apenas a sombra. E olha o poder que isso traz. Oi, Elizabeth! Ju é lá de Rondônia, que legal! Cidade de Machadinho, nunca ouvi falar. Aqui, onde eu moro, tem uma cidade que o nome é Jacinto Machado. E aí é Machadinho. Então, gente, olha isso. Quero saber se vocês... A Ju já falou pra mim, né? Quero saber se mais alguém aqui nessa live já deixou de usar maquiagem, já deixou de fazer uma sombra com medo de errar, com medo de sair aí mais feia do que já... Não mais feia do que já tá, né? Mas não trazer aquele efeito de ficar mais bonita. Já deixou de comprar sombra porque pensou, não vou comprar porque eu não sei usar. O que adianta eu gastar o meu dinheirinho se eu não sei usar a sombra? A Elizabeth lá de Niterói, Rio de Janeiro, Rondônia presente nessa live. Isso aí, Ju, segue as minhas dicas e não esquece de me mandar foto. Faz uma maquiagem hoje aí, né, pelo menos a parte dos olhos, e me manda foto. E vocês viram como é fácil. Às vezes a gente faz um bicho de 7 cabeças em cima da maquiagem, né?
porque acham muito difícil, mas vocês acham difícil porque não sabem a técnica correta e não conhecem o olho de vocês, é por isso. É por isso, eu garanto, gente, porque eu também não sabia nem passar batom, não sabia passar lápis na minha boca. Quem me acompanha desde o início, quem acompanhou o meu workshop sabe, eu expliquei muito, né, sobre como é que foi meu começo na maquiagem, eu não sabia nada. E hoje, gente, eu tô dando aula de automaquiagem, tá? Então, é possível sim vocês aprender. A Elizabeth, a Ju, a Cristina, todas elas já deixaram de fazer maquiagem com medo de errar, com medo de não ficar tão bom. Então, gente, eu quero agradecer vocês pela presença hoje aqui. Não se esqueçam que toda segunda e quinta, às 8h57 da manhã, eu estarei aqui com algum tema diferente de automaquiagem, para ensinar vocês a fazer maquiagem na casa de vocês de uma forma simplificada. Eu tô aqui simplificando a maquiagem e mostrando também uma maquiagem